Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado. E hoje eu vou trazer para vocês uma carteira recomendada por analistas. Uma carteira, basicamente, aqui de ações para o mês de abril. E, consequentemente, você pode pensar em alguns desses ativos para você jogar para os meses vindouros e pensar, talvez, numa formação baseada ali em algumas recomendações que os analistas dão. Para isso, eu vou trazer você aqui para a tela, mostrar um Instagram que eu gosto bastante, que é esse Dividendos Brasil. Ele faz uma compilação muito interessante. Ele pega aqui várias casas de análise, depois você pode até conferir aqui o Instagram do colega, porque ele pega aqui, ó, 17 carteiras de dividendos analisados e ele faz um ranking daquelas que estão em maior número de recomendações. E olha só que interessante. Apesar de grande queda da Vale, apesar de o minério estar sim caindo bastante, hoje teve uma pequena recuperação no mercado, mas não o suficiente para recuperar essa grande queda que teve, a Vale continua aqui com 10 recomendações. Logo em seguida vem a Telefônica Vivo. E aqui eu vou dizer que eu tenho uma pequena dúvida. Sabe o quê? Basicamente, a Telefônica Vivo vai fazer uma amortização, ou seja, ela vai devolver dinheiro para os acionistas. E de uma certa maneira, eu acredito que dentro de uma composição da carteira, os analistas estão pensando, olha, eu vou ter o dividendo da Vivo, que vai ficar ali mais ou menos uns 5, 6%, e ela vai ainda me entregar uma bonificação de mais uns 3%. Então, de uma forma composta, eu teria ali 8, 9% de dividendo, o que poderia, entre aspas, inflar um pouco os resultados das carteiras. Claro, eu sei que a amortização é como se eu estivesse tirando o dinheiro de um bolso para colocar no outro, mas, de uma certa maneira, quando você fala para o seu cliente que você recebeu 9% de dividendo, muitas vezes as pessoas ficam ali vidradas em receber um valor alto, pelo menos para os patamares atuais, porque acabou aquela era basicamente aqui em boas ações, especialmente falando daqueles 2 dígitos de dividendos como nós vimos em 2022, 2023. Seguindo aqui um pouco, eu achei essa recomendação boa também, que é o Banco do Brasil, com 8 recomendações entre as 17 carteiras. É um banco extremamente sólido, que tem ali seus bons fundamentos. Claro, pode ter alguma ingerência política, já foi dito pelo governo, de fato, que pode haver um crédito subsidiado. Mas será que isso, de fato, é um problema que você deve vislumbrar para o, vamos dizer assim, médio ou longo prazo? Afinal de contas, já ocorreu num passado até que não tão distante uma certa utilização do Banco do Brasil para fazer políticas sociais, políticas públicas que não eram exatamente alinhadas com os acionistas e com o interesse da lucratividade do banco. Enfim, se você não concorda comigo, você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Esse daqui é um canal aberto para você discutir o que você quiser, mantido, claro, o respeito para todos os colegas e também comigo, naturalmente. Agora, eu vou falar de uma empresa que eu particularmente gosto bastante, que é a BB Seguridade. André, você tem BB Seguridade na sua carteira? Não, não tenho, mas olha só que interessante. Basicamente, hoje, as pessoas elas estão falando muito em relação ali, será que vale a pena BB Seguridade? Será que vale a pena Caixa Seguridade? Qual que será que é a melhor? E basicamente, o que eu posso te dizer? Caixa Seguridade tem uma carteira totalmente diferente da BB Seguridade. Então, entre aspas, por mais que elas sejam seguradoras, são riscos diferentes. E aí você não pode basicamente comparar, por mais que sejam seguradoras, insisto, comparar laranja com banana. Porque quando você olha para dentro das carteiras, elas não têm exatamente uma grande correlação. Um é muito forte em habitacional, outro é muito forte em agro. Um tem um pouco mais de prestamista, outro tem um pouquinho menos. Enfim, você precisa comparar efetivamente aquilo que é comparável. São seguradoras, tem ali a sua rentabilidade muito boa, mas por que que hoje eu, André, prefiro Banco do Brasil Seguridade, né, BB Seguridade, a Caixa Seguridade? Exatamente pelo fato de que na Caixa Seguridade você tem uma remuneração composta. Composta basicamente pela recompra de ações e também por dividendos ali bastante previsíveis em fevereiro e em, se eu não me engano, agosto de cada ano, basicamente ali são os meses que ela paga dividendo. E qual que é o ponto? Imagina que você receba, e é o que os analistas estão projetando, algo na casa dos seus 9 a 11% de dividendos dentro da BB Seguridade. Só que, se ela concretizar o plano de recompra de ações, diminuir daquelas 2 bilhões de ações para, por exemplo, 1 bilhão e 800, que seria o plano completo dela, supondo que tudo isso dê certo e você mantenha a quantidade de ações que você tem, significa de uma certa maneira que, se você receber R$ 3, mais ou menos, no próximo ano, em tese, você receberia
3,30 de dividendos. Claro, mantida a lucratividade, mantido o payout que houve no ano passado. Isso é muito importante de você compreender porque é o que alguns analistas chamam de remuneração invisível. Uma remuneração que não cai no seu bolso, mas que lá para frente vai se tornar uma participação maior na empresa e, consequentemente, a participação nos seus lucros é melhor distribuída com os acionistas e você, tendo uma participação maior, também recebe mais, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui. Existem algumas outras aqui, como também Petrobras tem 7 recomendações. O que acontece, né? Na margem equatorial, basicamente estão dizendo que existe a possibilidade de perfurar 56 poços. Existe também uma previsão de alguns especialistas e até algumas análises ali que foram feitas em relação à geologia do lugar, de que existe um potencial de 1 trilhão de dólares de barris que estão enterrados ali embaixo. Gente, eu estou falando de basicamente 5 trilhões de reais. É tanto dinheiro que eu particularmente não sei se é maior do que o PIB de alguns grandes estados que nós temos. Então é importante você compreender o tamanho que a Petrobras poderia ficar com essa exploração na margem equatorial. Então é muito importante. Bem, seguindo aqui um pouco, eles colocaram a Copel. Eu particularmente não acompanho tanto essa empresa, já houve um hype muito maior nela. No entanto, me parece que o plano da privatização ficou um pouco problemático. A questão dos dividendos hoje também não me parecem tão atrativos. No entanto, é uma baita empresa. Operacionalmente é boa. Agora, operacionalmente é uma coisa, para a sociedade é outra, e para o analista e para o investidor é completamente diferente. Eu, como investidor, não teria Copel na carteira. Agora, operacionalmente é uma baita empresa, para mim nota 10. Qual que é o ponto aqui? Você precisa olhar aquilo que melhor te interessa. Seguindo um pouco, vamos então aqui, ó, Itaú. Bem, você pode pensar até numa Itaúsa, e aí aqui embaixo você vê a última recomendação com 3 analistas recomendando a Itaúsa. Por que eu acredito que a Itaúsa não está aqui com o Itaú com 5 recomendações? Porque eu acredito que algumas casas de análise, elas recomendem ativos para grandes fundos lá de fora. E esses fundos, eles vão entrar com alguns tantos bilhões de reais e talvez dentro do Itaú não mexa tanto no preço. Agora, talvez na Itaúsa, por ser muito mais voltada para pessoas físicas, talvez isso mexa muito o preço e já não valha tanta pena. Então, exatamente por uma questão de liquidez, me parece que esse é o caso, tá bom? E, claro, eu falei da Vale aqui em cima, isso se aplica igualzinho também para a Bradespar, que é uma holding que tem exclusivamente a Vale. Por que não está lá em cima com 10 recomendações? Apesar de eu preferir a Bradespar, por conta de, na minha percepção, me entregar em relação a dividendos muito mais do que a própria Vale e com uma oscilação proporcionalmente menor do que a própria Vale tem. Então, eu gosto mais da Bradespar, mas a liquidez não atende grandes fundos que estão lá fora e que poderiam entrar. CPFL Energia gosto muito, no entanto, existe um rumor de mercado de que as atuais aquisições de alguns leilões que a CPFL participou não estariam tão alinhadas com algumas questões, vamos dizer assim, de engenharia, até mesmo engenharia elétrica, porque existe a corrente contínua e a corrente alternada, e parece que a CPFL ganhou na corrente contínua um sistema que não é tão interessante assim. Enfim, não vou entrar numa polêmica que não cabe aqui no canal, mas o importante é você saber que muito provavelmente com esses investimentos entrando na conta da empresa, ela acabe reduzindo aqui o seu payout ou até mesmo reduza significativamente o lucro e acabe passando para você acionista um dividendo também menor. A CEMIG, enfim, passou ali por essa dúvida a respeito da federalização. Eu acho que entre CEMIG e Copasa, a CEMIG é aquela que é mais provável de entrar efetivamente numa federalização. A Copasa não acredito que vai entrar. E ela tem um grande portfólio, ela é uma das maiores que nós temos e de fato ela é muito boa. O que de uma certa maneira não atende os meus requisitos é essa demora muito grande em pagar dividendos. Porque basicamente o que acontece? Ela anuncia ali em junho e vai pagar em junho do ano que vem. Muitas vezes esse dividendo não é atualizado. Então imagine a seguinte situação hipotética comigo. A CEMIG vai lá e anuncia R$1 por cada ação que você tenha. E você vai receber só no ano que vem, 2025 você vai receber. Maravilha, vai cair R$1 na sua conta. Agora, você já parou para pensar que nesse ano todo a questão inflacionária vai corroendo o poder que você tem de compra em relação àquele R$1? Então, supondo que a Selic ficou em 10%, significa, de uma certa maneira, que usando esse indicador, aqueles R$1 agora valem 90 centavos. E pior, se você pegasse esse R$1 e reinvestisse agora,
você teria o efeito dos juros compostos atuando agora. E lá na frente você terá o efeito dos juros compostos, só que sobre uma base menor. Você estaria recebendo efetivamente 90 centavos. Isso é um ponto que eu duvido que alguém tenha falado. Então, se você nunca tinha ouvido isso, deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou gostar de saber, tá bom? Seguindo um pouco, nós temos aqui a Taesa. Para a gente encerrar, vou passar um pouquinho mais rápido por essas aqui. Então, Taesa, Eletrobras e Engie, baita empresas do setor elétrico, gosto bastante. Para mim, a top do setor é a Engie. Ela é extremamente redonda, eu não tenho nenhuma preocupação em relação a ela, a não ser o preço de entrada. De fato, para mim, eu exijo um desconto muito maior do que os R$ 40 em que ela está, por mais que para alguns analistas ela ainda esteja descontada. Eu, particularmente, tenho um preço, para mim, que seria ideal para eu começar a pensar em compras ali na casa dos seus R$ 37. Lá na casa dos seus 39, 40, 41, já não faz mais sentido para mim. E por fim, o Banco ABC é um banco, vamos dizer assim, nichado em pequenas, médias e algumas grandes empresas. E de fato é um banco que tem um grande potencial. Eu só peço uma grande atenção porque lá atrás foi dito de uma certa maneira que, nossa, Banco ABC é ruim porque ele não investe em pessoa física. Bom, é o Bradesco que investe em pessoa física. Agora, quando os problemas ali de inadimplência, claro, somados com Americanas, deram um calote no banco do Banco Bradesco, o pessoal começou a falar, nossa, ter apenas empresas dentro do portfólio é a melhor coisa que tem. Por isso, eu vou apenas comprar Banco ABC. Então, cuidado um pouco com as narrativas de mercado e analise efetivamente aquilo que mais se adequa à sua carteira de investimentos. E por isso, eu faço aqui o convite mais uma vez de você conhecer a nossa área de membros, porque lá eu trago vídeos que são educacionais, são informativos e também alguns que podem te ajudar a investir com muito mais qualidade. E claro, se você quiser continuar acompanhando meu trabalho, vou deixar aqui também outros 2 vídeos. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!